Noite. Vamos dar início ao segundo vídeo. E que a gente vai começar a falar sobre as vanguardas europeias propriamente ditas. Então, a gente vai começar com o cubismo, tá? O cubismo, ele tem como representante principal Pablo Picasso, tá? E ele foi iniciado por volta de 1907, por aí, através de umas experiências entre Picasso e um outro colega dele, Georges Braque. Eu não sei se é assim que se pronuncia, perdão. E o cubismo tem como principal característica as formas geométricas, a valorização dessas formas geométricas e do abstracionismo, tá? Na literatura a gente encontra a característica principal exatamente na forma de conceber o poema no papel, a literatura no papel, né? Então ele tem exatamente essa necessidade de dispor no papel de forma aleatória, querendo que seja feita a partir desse poema, a partir dessa literatura, imagens. Isso vem, minha gente, influenciar de forma absurda lá a terceira fase modernista, que a gente já chama de pós-modernismo, né? O que a gente vai chamar de concretismo, tá? Exatamente tem essa concepção. Mas quando a gente for falar lá da terceira fase, a gente vai retomar exatamente essas características do cubismo, né? De dispor no papel a literatura de forma que as palavras elas formem imagens, né? Agora a literatura passa a ser algo também para ser visto, não só para ser lido, né? Então essa forma desconstruída que as figuras no cubismo elas têm, né? Se vocês perceberem, tem algumas imagens aí ao longo desse slide, vocês vão perceber exatamente que essa desconstrução e essa desfragmentação até formarem imagens quase irreconhecíveis, né? Os artistas eles se voltaram à representação figurativa e não realista. É algo que representa, não é algo real, né? Então, a gente concebe essa fase, essa vanguarda europeia, exatamente como essa desconstrução da realidade, né? Então, tem alguns artistas aí que participaram dessa vanguarda. Tem um nomezinho aí para vocês, que eu não vou saber ler todos eles, né? Mas é importante que vocês deem ênfase também à literatura, né? Exatamente como eu falei, essas palavras soltas, dispostas no papel, a fim de criar uma imagem, tá? Então, olha aí as principais características da literatura cubista: o ilogismo, a linguagem caótica, o tempo presente e o humor. Tudo isso é literatura cubista, tá? Características da literatura cubista, né? Então, quer dizer, ele não tem uma lógica. Ele vai excluir a lógica, mais preocupado exatamente com a imagem que vai formar, tá? A linguagem, ela é caótica, né? Não há uma lógica, as palavras são soltas, de forma aleatória. O tempo presente, apesar deles se verem muito no futuro, o tempo é presente,
tá? E humor. Vai ter muito de humor aí na literatura cubista, tá? No Brasil, os principais nomes: Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Rego Monteiro e Di Cavalcanti, tá? Esses todos participaram da Semana de Arte Moderna de 1922, tá? Mas aí a gente fala depois sobre, mais especificamente sobre eles, quando a gente for falar da Semana de Arte Moderna, tá? Algumas obras de arte aí para vocês, do cubismo, né? Pablo Picasso. Esse aqui é a obra dele, tá? Mais uma de Picasso. Essa daí foi a obra de abertura, inclusive. Eu não vou saber ler também, tá? Desculpa. Então, algumas obras aí para vocês verem quais são as características do cubismo. Vamos falar agora um pouquinho sobre o futurismo. Eu acho que eu vou ter que gravar um vídeo a mais. Não estava esperando por isso. Porém, vamos lá. O futurismo, como o próprio nome já diz, né? O futurismo, ele tem exatamente como principal característica a exaltação à tecnologia, né? Então, as máquinas, a velocidade, o progresso, né? Então, tudo isso é tema no futurismo, tá? A desvalorização do tradicional e do moralismo e a exaltação exatamente a essas novas tecnologias que estão surgindo a partir da Revolução Industrial, tá? Então, o que a gente tem aí de futurismo? No Brasil, Oswald de Andrade, né? Anita Malfatti e o Manifesto Futurista exatamente foi o que deu origem exatamente a essa vanguarda europeia. O Manifesto Futurista, a gente vai falar dele mais tarde, quando a gente for trabalhar o modernismo, mas ele exatamente vem para valorizar a tecnologia. É exatamente o que o futurismo prega, né? Uma observação aí é que Oswald percebeu que o Brasil e toda a sua diversidade cultural, desde as variadas culturas dos índios até a cultura negra, representavam uma vantagem e que com ela se podia construir uma identidade e renovar as letras e a arte, né? Oswald de Andrade vai valorizar bastante o índio, valorizar entre aspas. Quando a gente for conversar sobre Oswald, a gente vai ver que é uma valorização da forma dele, né? Uma valorização cheia de toques de crítica, de humor, né? Então, a gente vai... Depois vocês vão conhecer de verdade quem é Oswald de Andrade. Maravilhoso, tá? Mas essa valorização que ele fala aí, ele tem muito tomzinho de crítica nas obras dele, tá? Então, o futurismo exatamente foi muito importante na Semana de Arte Moderna, tá? Foi praticamente quem inaugurou a Semana de Arte Moderna. Foi quem, inspirado no futurismo, foi idealizado a Semana de Arte Moderna, né? Exatamente por causa dessa rejeição ao passado e o culto ao futuro, né? Que são exatamente essas as ideias do modernismo, tá? Então, do futurismo em Portugal, o que a gente mais destaca são os autores Fernando Pessoa,
Álvaro de Campos e Mário de Sá Carneiro. Eles são exatamente aqueles que vão impulsionar o modernismo em Portugal. Então, esses nomes, eles são muito importantes para o modernismo em Portugal. E eles foram do movimento futurista, tá? Olha aqui algumas obras de arte do futurismo, né? Você pode perceber que é uma desconstrução aí de todo o apego ao passado. Não tem nada aí que remeta a algo que a gente já viu, né? Então, olha aí, algo bem novo, algo bem diferente. Essa já é uma escultura. Vocês conseguem perceber aí traços futuristas? É meio que como se fosse um robô, algo assim, né? A gente não consegue identificar, não. Ai. Bom, já tá muito grande esse vídeo. Eu vou deixar o expressionismo e os outros para o próximo vídeo, tá? Beijos!